E pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre resumo de biologia. Como eu faço para montar um resumo de biologia? Bom, são possíveis aí, a princípio, 3 estratégias para montagem de um resumo de biologia, ok? A primeira estratégia é a seguinte: faça um glossário da aula que você vai estudar. Fazer o que, professor? Faça um glossário. Glossário é uma espécie de vocabulário. Então você pega a aula sobre um determinado assunto, imagina uma aula de anelídeos, e você vai pegar todos os nomes chatos ou que você achou difíceis nessa aula. Então, por exemplo, você viu na aula de anelídeo que os anelídeos são seres triblásticos. Então, resumo da sua aula: anelídeos, ok? E você começa o seu glossário. Triblásticos. Qual que é o significado de triblásticos? Triblástico é que possui ectoderme, endoderme e mesoderme. Legal, você colocou o significado de triblásticos. Os anelídeos têm o corpo alongado. O que significa ter o corpo alongado? Então, todas as palavras difíceis que você percebeu que existiram nessa aula, você coloca no seu glossário. Então, você criou uma espécie de vocabulário da aula, ok? Esse vocabulário deve ser revisado constantemente, a fim de permitir que você memorize aí, essa matéria. Uma outra possibilidade de estudo de biologia, de resumo de biologia, melhor dizendo, é a partir de mapas conceituais. O que é um mapa conceitual? Um mapa conceitual é quando eu pego um conceito principal, coloco no meio de uma folha, um branco, por exemplo. Essa folha pode ser uma folha com linhas ou não, preferencialmente sem linhas. Então eu pego um conceito, por exemplo, vírus, escrevo no centro de uma folha vírus e puxo uma seta e faço a seguinte pergunta: quando eu penso em vírus, eu penso em quê? Poxa, quando eu penso em vírus, eu penso em doença. Então eu fiz a seta, na frente eu escrevo doença. E eu faço de novo a pergunta: quando eu penso em doenças virais, eu penso em quê? Poxa, aí eu coloco as setas: gripe, varíola, AIDS, enfim. E vou fazendo perguntas até que eu não consiga respostas. Então eu criei o meu mapa conceitual, uma série de conceitos principais conectados por setas, criado livremente. Esse é um mapa conceitual, ok? Uma terceira possibilidade de resumo de biologia é através de mapa mental. O mapa mental, ele tem a mesma função, ou ele trabalha da mesma forma que o mapa conceitual. A diferença é que no mapa mental, ao invés de fazer um escrito no meio da folha, eu vou fazer um desenho. No mapa conceitual, eu faço um desenho principal e vou ligando, vou fazendo setas a outros desenhos. Ele toma um pouco mais de tempo. Ele exige muitas vezes alguma experiência do aluno para a elaboração. No entanto, ele é considerado altamente efetivo no processo de memorização. Então, se tiver algum assunto que você tenha mais dificuldade de memorizar, perca algum tempinho elaborando um mapa conceitual, fazendo desenhos, que certamente você vai ter mais facilidade de memorização. Ou seja, você demora fazendo, mas no longo prazo você acaba ganhando, ok? Então, essa é a dica principal. Para a gente finalizar, um esclarecimento para vocês. O nosso cérebro, ele funciona através de conexões neuronais. E essas conexões formam diversas redes. O estudo através de mapas mentais é um estudo em formato de rede. O fato do nosso cérebro formar redes e o fato de estudarmos num modelo de rede é altamente efetivo, é considerado altamente efetivo e benéfico para o processo de entendimento e memorização, ok? Então, procure caprichar no seu resumo de biologia. Um grande abraço e até a próxima.